Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula, e a gente volta nessa aula com um poema. Antes de irmos para a indicação da agenda, eu gostaria que vocês ouvissem atentamente a acolhida com a poesia, um poema escolhido por mim, que diz assim: Ofereço-te por dedicatória versos que escrevo à beira da janela, onde a noite sussurra e me revela detalhes intrigantes de uma história. Falou-me a estrela de uma donzela, cuja graça conquista fama e glória, aquele que compõe a sua memória. Um poema, um romance, uma novela. Contou-me a lua que às vezes ela chora, e o vento disse muito não demora. A que se agarre a livros de poesia. Sonhador e sensível me dizia, era bela donzela, eu repetia, muito parece minha irmã, aquela. Então é assim que a gente começa a nossa videoaula de hoje, né? Espero que vocês estejam bem. E vamos agora à indicação da nossa agenda. Nós temos aí gênero biografia e a correção do PDF proposto, tá bom? Mas antes, né, de irmos diretamente para a correção do PDF que foi passado, eu queria conversar com vocês sobre as principais características do gênero textual biografia, tá certo? São informações, vocês devem saber, quanto ao nome da pessoa, data e local de seu nascimento, fatos importantes da vida dessa pessoa. O relato dos fatos no texto biográfico aparece frequentemente pontuado de lembranças, porém com o compromisso de sempre dizer a verdade, certo? Então, a biografia é um gênero textual, no qual são narrados fatos da vida de uma pessoa. A biografia tem como objetivo narrar eventos marcantes da vida, né, de uma pessoa, seja de grande personalidade ou seja uma pessoa comum, né? Você não precisa ser famoso, ser um youtuber famoso, um ator de novela, um artista internacional, para poder ter sua biografia. Você mesmo pode fazer sua biografia. Não, hoje eu quero falar sobre mim, quero contar minha história, porque eu sou uma pessoa admirável, eu quero que as pessoas conheçam o que eu já passei pela vida. Então, pode sim você deixar, né, aí sua história de alguém que você ama, do seu pai, da sua mãe, que você admira, você pode escrever. Primeiro passo é você coletar os básicos com essa pessoa, né? Data de nascimento, se a pessoa já tiver morrido, a data da morte, né? Informações da família, etapas da vida, eventos, impactos na sociedade, o que essa pessoa fez, né, que foi impactante, o que essa pessoa apresentou socialmente, né, que merece um destaque e uma certa relevância, tá certo? Então, pessoal, agora, né, nós vamos para a leitura do texto. Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 3. Olha aí. José Bento Monteiro Lobato estreou no mundo das letras com pequenos contos para os jornais estudantis do Colégio Kennedy Paulista, que frequentou em Taubaté, cidade do Vale do Paraíba, onde nasceu em 18 de abril de 1882. No curso de Direito da Faculdade do Largo São Francisco, em São Paulo, dividiu-se entre suas principais paixões, escrever e desenhar. Colaborou em publicações dos alunos, dividiu-se entre suas vencendo um concurso literário promovido em 1904 pelo Centro Acadêmico 11º de Agosto. Morou na República Estudantil do Minarete, liderou o grupo de colegas que formou o cenáculo e mandou artigos para um jornalzinho em Pindamonhangaba, que tinha como título o mesmo nome daquela moradia de estudantes. Nessa fase de sua formação, Lobato realizou as leituras básicas e entrou em contato com a obra do filósofo alemão, cujo pensamento o guiaria a vida afora. Primeira questão. Monteiro Lobato nasceu, segundo o texto, em São Paulo, Taubaté, Pindamonhangaba, Minarete. Então, resposta correta, item B, Taubaté, né? Está lá no texto. O texto acima é caracterizado como biográfico porque narra fatos do cotidiano das pessoas, descreve com precisão características das pessoas, traz informações relevantes da vida de uma pessoa, apresenta fatos e argumentos para defender uma pessoa. Então, resposta correta, item C. Traz informações relevantes da vida de uma pessoa. A tipologia predominante do texto é descritiva, argumentativa, expositiva ou narrativa? Resposta correta, item D, narrativa. Leia e resolva as questões 4 e 6. Lobato, fazendeiro e jornalista. A morte súbita do avô determinou a reviravolta na vida de Monteiro Lobato, que herdou a fazenda do Buquira, para a qual se transferiu com a família.
Localizada na Serra de Mantiqueira, já estava com as terras esgotadas pela lavoura do café. Assim mesmo, ele tentou transformá-la num negócio rendoso, investindo em projetos agrícolas audaciosos. Mas não se afastou da literatura. Observando com interesse, o Mundo da Roça logo escreveu artigo para o estado de São Paulo, denunciando as queimadas no Vale do Paraíba, intitulado Uma Velha Praga. Teve grande repercussão quando saiu em novembro de 1914. Um mês depois, redigiu Urupés, no mesmo jornal, criando Jeca Tatu, seu personagem símbolo. Preguiçoso e adepto da lei do menor esforço, Jeca era completamente diferente dos caipiras e indígenas, idealizado pelos romancistas como, por exemplo, José de Alencar. Esses dois artigos seriam reproduzidos em diversos jornais, gerando polêmica de norte e sul do país. Não demorou muito e Lobato, cansado da monotonia do campo, acabou vendendo a fazenda e instalando-se na capital paulista. http lobatoglobo.br, biografia aspas. Então, vamos à questão. A reviravolta na vida de Monteiro Lobato foi causada por a. Herança de fazenda, queimada no Vale do Paraíba, morte súbita de seu avô, criação do personagem Jeca Tatu. Quarta questão, resposta correta, item C. No trecho, instalando-se na capital paulista, o pronome em destaque faz referência ao Lobato, à capital paulista, à fazenda, ao narrador. Resposta correta, item A, ao Lobato. No trecho, cansada da monotonia do campo, acabou vendendo a fazenda. A palavra em destaque tem o sentido de tédio, aborrecimento, tristeza e indignação. Resposta correta, item A. Resposta correta, item A, tédio. Então, repetindo aí. Quarta questão, item C, morte súbita de seu avô. Quinta questão, item A, ao Lobato. Sexta questão, item A, tédio. Leia e resolva a questão. O autor infantil. Escreveu nesse período sua primeira história infantil, A Menina do Narizinho Arrebitado, com capa e desenhos do Voltorino, famoso ilustrador da época. O livrinho, lançado no Natal em 1920. Fez o maior sucesso. Dali nasceram outros episódios, tendo sempre como personagens Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Tia Anastácia e, é claro, Emília, a boneca mais esperta do planeta. Insatisfeito com as traduções de livros europeus para crianças, ele criou aventuras com figuras bem brasileiras, recuperando costumes da roça e lendas do folclore nacional. E fez mais. Misturou todos eles com elementos da literatura universal, da mitologia grega, dos quadrinhos e do cinema. No sítio do Pica-Pau Amarelo, Peter Pan brinca com o gato Félix, enquanto Saci ensina truques a Chapeuzinho Vermelho, no País das Maravilhas de Alice. Mas Monteiro Lobato também fez questão de transmitir conhecimento e ideias em livros que falam de história, geografia e matemática, tornando-se pioneiro na literatura para a didática, aquela em que se aprende brincando. 7. De acordo com o texto, além de criar os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato acrescentou elementos da literatura universal, fez a capa e os desenhos da história, criou a boneca mais esperta do planeta, Emília, traduziu livros europeus para criança. Então, a sétima questão, item A, acrescentou elementos da literatura universal. Leia e resolva as questões 8 e 9. Eva Furnari. Eva Furnari é uma das principais figuras da literatura para criança. Eva Furnari nasceu em Roma, Itália, em 1948 e chegou no Brasil em 1950, radicando-se em São Paulo. Desde muito jovem, sua atração era os livros de estampas, e não causa estranhamento algum imaginá-la envolvida com cores, lápis e pincéis, desenhando mundos e personagens para habitá-los. Suas habilidades criativas encaminharam-se primeiramente ao universo das artes plásticas, expondo em 1971 desenhos e pinturas na Associação dos Amigos do Museu de Arte Moderna, em uma mostra individual. Paralelamente, cursou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, formando-se no ano de 1976. No entanto, erguer prédios tornou-se pouco atraente quando encontrou a experiência das narrativas visuais. Iniciou sua carreira como autora e ilustradora, publicando histórias em texto verbal, isto é,
contadas apenas por imagens. Seu primeiro livro foi lançado pela Ática em 1980. Cabra Cega, inaugurando a coleção Peixe Vivo, premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu muitos prêmios, entre eles Conto Jabuti, de melhor ilustração, Trux, Ática, 1991, A Bruxa Zelda dos 80 Docinhos, O Anjinho, 7 laureas concedidas pela FNLJ e o prêmio APCA, pelo conjunto de sua obra. A finalidade do texto é apresentar dados sobre vendas de livros, divulgar os livros de um autor, informar sobre a vida de um autor e instruir sobre o manuseio de livro. Item C, informar sobre a vida de um autor. No trecho, no entanto, erguer prédios tornou-se pouco atraente. O termo em destaque estabelece a ideia de adição, explicação, alternância e diversidade. Resposta correta é item D, a diversidade. E, por fim, a 10ª questão, você gabarita D, em São Paulo. O escritor José Mauro de Vasconcelos, entre os vários trabalhos exercidos, foi garçom. Aí tem as opções em Natal, Rio de Janeiro, na Espanha e São Paulo. Em São Paulo, conforme a indicação do texto. E a nossa aula por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo a indicação do próximo PDF lá no grupo. Um abraço carinhoso e a gente encerra por aqui.